E aí, galera, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos aprender o cálculo mais importante da sua vida. Hoje o nosso objetivo é aprender aquele que eu considero como o cálculo mais importante da sua vida. Eu conheço poucos cálculos na matemática com a variação de aplicações que este cálculo tem, que é a regra de 3. Mas antes de aprendermos a fazer uma regra de 3, que acredite se quiser, ainda é um bicho-papão para muitos alunos, inclusive de graduação, nós precisamos rever os conceitos de razão, proporção e proporcionalidade. Vamos a eles. A palavra razão deriva da palavra do latim ratio, que significa divisão. Definimos como razão entre dois números A e B, sendo B diferente de zero, o quociente A sobre B. Por exemplo, dos 1.200 inscritos num concurso, passaram 240 candidatos. Logo, a razão dos candidatos aprovados nesse concurso é igual a 240 dividido por 1.200, ou ainda 240 sobre 1.200, que, simplificando, vai me dizer que de cada 5 candidatos inscritos, apenas um foi aprovado. Outro exemplo de razão vai me dizer que dos 100 convidados de uma festa, 75 eram mulheres. Logo, a razão dos convidados aprovados neste concurso, em razão dos que são mulheres, vai ser de 75 para 100. Significa que de cada 5 convidados, 3 eram mulheres. Outro conceito importante é o conceito de proporção. Vejamos. Rogério e Cláudio passeiam com seus cachorros. Rogério tem 1.200 quilos e seu cão tem 40 quilos. Já Cláudio, por sua vez, pesa 48 quilos e seu cão 16 quilos. Perceba o seguinte. A razão entre o peso de Rogério e o peso do seu cachorro é de 120 por 48, que simplificando vai dar 5 sobre 2. Do mesmo modo, a razão entre o peso de Cláudio e o seu cão é de 48 sobre 16, que simplificando vai dar 5 sobre 2. Perceba que as duas razões são exatamente iguais. Isso vai nos dizer que, dados dois números racionais, A, B, C e D, sendo eles não nulos, ou seja, diferentes de zero, dizemos que eles formam uma proporção quando a razão do primeiro para o segundo for igual à razão do terceiro para o quarto. Parece complicado, então vamos deixar mais simples. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Quando duas razões são iguais entre si, então significa que nós temos uma proporção. Assim, A sobre B é igual a C sobre D. Os números B e C, como ficam próximos à igualdade, são chamados de meios. E os números A e D, como ficam nas extremidades, são chamados de extremos. Existe uma propriedade dita fundamental nas proporções. Essa propriedade vai me dizer que, em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. De modo geral, nós temos que, se A sobre B é igual a C sobre D, ou seja, as duas razões são iguais, logo temos uma proporção, isso significa que A vezes D é igual a B vezes C. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Observe as seguintes proporções. 3 sobre 4 é igual a 30 sobre 40. Nós temos uma proporção. Logo, 4 vezes 30 é igual a 3 vezes 40. Meios multiplicados é igual aos extremos multiplicados, que vai dar igual a 120. Outro exemplo, se eu tenho as duas razões, 4 sobre 9 é igual a 20 sobre 45, novamente, duas razões formando uma proporção, eu vou ter que os meios, nesse caso 9 vezes 20, o produto deles dois vai ser igual ao produto dos extremos, 4 vezes 45, que vai dar 180. Então, isso é a propriedade fundamental das proporções. As proporções estão presentes em várias aplicações práticas do nosso dia a dia. Por exemplo,
a tela do celular que você está assistindo esse vídeo ou a tela do seu computador, ela segue uma proporção hoje, muito provavelmente, de 16:9. Significa que a proporção entre largura e altura da sua tela obedece a essa razão de 16:9. Tínhamos anteriormente o padrão 4:3 nas televisões e monitores mais antigos. Existe também em monitores mais novos a proporção 21:9 nos chamados Super Widescreen, principalmente usados em jogos. Sabendo o que é uma razão e o que é uma proporção, agora fica fácil resolver uma regra de 3. Para resolver uma regra de 3, nós seguimos um conjunto de 3 passos bem definidos. Vamos a eles. Primeiro passo é construir uma tabela agrupando as grandezas em uma mesma coluna. Segundo passo é identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Daqui a pouco nós vemos melhor isso. E o último passo é montar as proporções, que nós já vimos como, e resolver a equação. Mas isso é uma coisa que a gente vai aprender muito mais na prática do que eu aqui falando para vocês. Então vejamos um exemplo. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metro quadrado, qual será a energia produzida? Então, como vimos, o primeiro passo é montar uma tabela agrupando as grandezas envolvidas. Neste caso, eu montei esta tabela, onde na primeira coluna eu tenho a grandeza área e na segunda coluna eu tenho a grandeza energia. Agora, para definir se elas são grandezas direta ou inversamente proporcional, primeiro eu coloco uma seta na grandeza que tem a minha incógnita, nesse caso, a energia. E aí eu vou fazer a seguinte verificação. As duas grandezas, como elas se relacionam? Se eu aumento a área da absorção, a quantidade de energia produzida vai ser maior ou menor? Neste caso, fica muito claro que se eu aumento a minha área, certamente a minha energia produzida será maior. E se eu diminuo a área, certamente a energia produzida vai ser menor. Assim, elas são grandezas diretamente proporcionais, o que significa que elas crescem ou diminuem à medida que a outra cresce ou diminui. Agora eu vou montar as proporções. Como são grandezas diretamente proporcionais, eu não preciso fazer nenhuma alteração nas proporções, eu vou apenas montar. Então, 1,2 sobre 1,5 é igual a 400 sobre x. E agora eu vou usar a propriedade fundamental das proporções para resolver esse cálculo e achar x. Lembre-se que, numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Assim, 1,2 vezes x é igual a 1,5 vezes 400. Agora, eu só preciso isolar x. Então, x é igual a 1,5 vezes 400 dividido por 1,2, que vai dar 500. Então, se eu aumento a minha área de 1,2 metro quadrado para 1,5 metros quadrados, a minha energia produzida passa de 400 watts por hora e vai a 500 watts por hora. Vejamos ainda um outro exemplo. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 480 km por hora? Vamos lembrar dos 3 passos. Primeiro, eu monto a tabela. Neste caso, na minha primeira coluna eu tenho a velocidade do trem e na segunda coluna eu tenho o tempo em horas. Novamente, na grandeza que tem a minha incógnita, eu coloco uma seta para baixo. Isso é pura convenção. Agora vou verificar se elas são grandezas direta ou inversamente proporcional. Vamos fazer a mesma análise que fizemos na questão passada. Se eu aumento a velocidade do trem, o percurso vai ser obtido em menos ou em mais horas? É óbvio que se eu aumento a minha velocidade, eu vou percorrer o mesmo percurso em menos tempo. Logo, são grandezas inversamente proporcionais, porque à medida que um aumenta, a outra diminui.
grandezas inversamente proporcionais. Assim, eu coloco a seta no sentido contrário na outra grandeza. Eu coloco a seta para cima. O que isso significa na prática? Na hora de montarmos a proporção, isso significa que eu vou colocar essa proporção invertida. Então, 3 sobre x é igual a 480 sobre 400. Perceba que ela está invertida. Agora, eu faço meios por extremos. X vezes 480 é igual a 3 vezes 400. 3 vezes 400 sobre 480 vai dar igual a 2,5. Então, o percurso vai ser vencido em 2 horas e meia. Nós vimos até aqui exemplos do que nós chamamos regra de 3 simples, porque nós temos apenas 2 variáveis envolvidas. Porém, podemos ter mais de 2 variáveis envolvidas. Neste caso, nós temos o que chamamos de regra de 3 compostas. Os passos são basicamente os mesmos, mas temos alguns detalhes para prestar atenção. Vamos a esse exemplo. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Perceba que agora nós temos 3 variáveis envolvidas, mas os passos são os mesmos. Primeiro, montamos a tabela. Na tabela, nós temos que, na primeira coluna, a quantidade de horas. Na segunda coluna, a quantidade de caminhões. Novamente, o valor que eu não sei atribuo à letra X. E o volume de areia em metros cúbicos na terceira coluna. Para avaliar se são diretamente ou inversamente proporcionais, mais uma vez, colocamos uma seta para baixo, aonde está a minha incógnita. E aí eu vou analisar uma a uma em relação a essa grandeza. Assim, primeiro eu vou avaliar o número de horas. Se eu aumento o número de horas, eu vou precisar de mais ou menos caminhões para carregar o mesmo volume. É fácil perceber que se eu aumento o número de horas, eu posso fazer o mesmo trabalho com menos caminhões. Logo, é uma grandeza inversamente proporcional. Logo, coloco a seta no sentido contrário. Agora, eu pego a minha outra grandeza e avalio sempre em relação a onde está a minha incógnita. O volume. Se eu aumento o volume, eu preciso de mais ou menos caminhões para fazer o mesmo trabalho. Logo, se eu aumento o volume, eu vou precisar de mais caminhões para fazer este trabalho. Logo, são grandezas diretamente proporcionais. Então, a seta no mesmo sentido, neste caso para baixo. A nossa proporção é montada da seguinte forma. A variável que eu preciso descobrir, que tem a minha incógnita, ela vai ficar isolada de um lado da equação. E do outro lado da equação, eu tenho o produto das duas razões das duas grandezas que restaram. Assim, 20 sobre x é igual a 160 sobre 25 multiplicado por 5 vezes 8. De novo, perceba que 5 vezes 8 está invertido porque é uma grandeza inversamente proporcional. Então, no lugar de colocar 8 sobre 5 como propõe a tabela, eu coloco esse valor invertido. Agora, efetuando os meus cálculos, eu vou ter que 20 sobre x é igual a 20 sobre 25. Simplificando, eu vou ter que 20 sobre x é igual a 4 sobre 5. Logo, x é igual a 20 vezes 5 dividido por 4, que dá igual a 25. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar o like neste vídeo, curtir e compartilhar, assim cada vez mais pessoas podem aproveitar este conteúdo. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.